Bom, vamos falar do Santos, porque ontem aconteceu a pior coisa que poderia acontecer na história do Santos, nos seus longos 114 anos de Santos Futebol Clube. E eu queria pedir para você seguir a página, pô. Não custa nada. A gente traz informação para vocês aqui com credibilidade, confiança. E a informação de hoje é praticamente a sepultura do Santos. Ontem o Conselho Deliberativo do Santos aprovou os gastos do Marcelo Teixeira. Para você ter uma ideia do que foi aprovado, para te explicar resumindo de uma maneira bem fácil para você entender, você torcedor santista, imagine que o Santos tem 114 anos hoje. Em 112 anos, a dívida do Santos girava em torno de 300 milhões a 350 milhões de reais. Bom, em 2 anos de Marcelo Teixeira, a dívida saltou para mais de 1 bilhão de reais, um aumento de 65% em cima de 12 anos da história do Santos Futebol Clube. E o conselho aprovou isso, essa barbaridade. É um assalto, é uma quadrilha. O Santos não é mais um clube. O Santos está sendo sequestrado. Alguém do Ministério Público, Justiça Federal, pelo amor de Deus. Vocês precisam fazer algo pelo Santos. O Santos não é só um clube, o Santos é um patrimônio nacional. É um patrimônio brasileiro reconhecido mundialmente. É algo que fez o futebol que é hoje se tornar apaixonante. Existia um esporte antes do Santos Futebol Clube. Pós-Santos existiu o futebol que o mundo ama. Vocês não podem deixar esse time morrer na mão dessa quadrilha, desses bandidos, vagabundos. Pelo amor de Deus, cara, não é possível que alguém aí desse lado, que tem contatos na justiça, não possa fazer nada pelo Santos. A gente está falando de um aumento de 65% da dívida de 112 anos em apenas 2 anos. Eles gastaram mais de 112 anos de contratações. E aí, cara, esse maldito desse Marcelo Teixeira foi conversar com a torcida, pedir a confiança da torcida. A torcida começou a dar risada da cara dele, saiu andando, sabonetando tudo quanto era informação que a galera perguntava, ele sabonetava, não respondia nada. E aí vem o outro conselheiro amigo dele, tacando a culpa na antiga gestão. Não, mas essa dívida não é dele. Essa dívida é da antiga gestão. Tudo bem, digamos que o Rueda gastou 350 milhões. E essa dívida de 1 bilhão é do Rueda também? Vamos parar de palhaçada, o torcedor tá cansado. Mas ainda, cara, algo. Tem pessoas ainda dentro do Santos que ainda preza pelo clube, mas que também estão de mão atada. Porque 80% do Conselho Deliberativo come na mão do Marcelo Teixeira. Ele molhou a mão de muita gente para apoiar uma merda dessa. Aprovar mais gastos. Aprovar essa pilantragem de 2 anos de Marcelo Teixeira. E sobre o Neymar, a dívida do Santos com o Neymar de 90 milhões de reais, o conselheiro que é contra o Marcelo Teixeira explicou o que é essa dívida. Não é que o Santos tem que pagar o Neymar e esse dinheiro não entrou. Esses 90 milhões da imagem do Neymar é que a imagem dele gerou 90 milhões mais um lucro para o Santos. Gerou lá em torno de um lucro que o Neymar vai tirar um tanto que 90 milhões era dele. O Santos pegou a parte do. No Santos não. Marcelo Teixeira pegou a parte que era do Santos. E os 90 milhões que era para passar pro Neymar, ele também pegou. E aí, ele fez um contrato de 4, 5 anos para pagar essa dívida, passando para a próxima gestão. E isso vai contra o Estatuto do Santos. O Estatuto é claro: 2 meses de atraso de salário de qualquer jogador que seja, o presidente sofre o impeachment. O Marcelo Teixeira tá com o salário atrasado de todos os jogadores e principalmente do Neymar. E direito de imagem não faz parte do salário. É tudo que o jogador vendeu de camisas, de patrocínio, tudo. Os 90 milhões que o Santos deve pro Neymar
É um dinheiro que entrou a mais. Digamos que o Neymar girou a imagem dele 150 milhões, tá? 60 milhões ficou pro Santos e os outros 90 era para ficar pro Neymar. Marcelo Teixeira pegou a parte do Santos e a parte do Neymar e colocou o CT Meninos da Vila como garantia de pagamento. Só que no Estatuto do Santos está lá: nenhum imóvel ligado ao Santos, alienado ao Santos, pode ser forma de garantia de pagamento. É proibido. Na lei, o Neymar não tem, ele não consegue pegar esse dinheiro. Mas o Neymar consegue cobrar do Santos, independente de quem seja o presidente, esse valor com juros e correção monetária e entre outros processos que pode girar como porra, como é que eu posso falar, cara? Atrasos, quebra de contrato, multas e entre outras coisas. Então, cara, essa dívida pode saltar para casa dos 200 milhões, 300 milhões que fica para o próximo presidente. E que isso também faz com que o Marcelo Teixeira sofresse o impeachment. Mas para ele ser impeachmentado, precisa passar pelo Conselho Deliberativo. O mesmo conselho que aprovou os gastos de 2 anos do Marcelo Teixeira, de mais de 65% da dívida do Santos, que ultrapassa 1 bilhão. Então eu fico te perguntando, para quem que a gente vai recorrer? Para quem que a gente pede ajuda nessa hora? Se os conselheiros do Santos estão vendidos, o que fazer? Não tem o que fazer. O final do ano está chegando. Você, sócio do Santos, tem que votar com consciência. Isso se a maioria dos sócios não tiver já comprado. Isso é o que mais me preocupa. Um presidente que conseguiu comprar quase que 100% do Conselho Deliberativo, comprar os sócios é fácil. Cara, é lamentável o nível. E digamos que o Marcelo Teixeira saia. Como é que paga essa dívida de 1 bilhão? A SAF não é solução, gente. SAF nenhuma no Brasil deu certo. O Bahia tá servindo de base pro City conseguir jogadores no Brasil mais barato. O City não investe de verdade no Bahia. É por isso que o Bahia não ganha nada. O Botafogo tá aí, lotado de dívida. É um dos clubes que mais deve. E quando a torcida protesta, o que, que o presidente, o dono do clube fala? É simples, não tá gostando, compra de mim de volta. Que torcedor de organizada vai ter dinheiro para comprar um clube? Atlético Mineiro, se eu não me engano, é o segundo time que mais deve com a chegada da SAF. Vasco. O Vasco a gente nem precisa falar a situação do Vasco. Então eu fico me perguntando, seremos um novo Corinthians? 3 bilhão em dívida? Porque essa dívida vai aumentar. O próximo presidente tem que ser muito, tipo assim, bom e bilionário, para falar a verdade. Tem que ser um cara que seja bilionário, que invista o próprio dinheiro, que, porra, monte um elenco que não brigue para não cair e que não ganhe título também e tenta vender joias da base durante anos e vai demorar aí pelo menos mais 5 gestão justa, limpa. E isso que é o problema. Aonde que a gente vai conseguir 5, 6, 7 gestão sem corrupção? É difícil. É muito difícil. Porque quem se elege a presidente do Santos, a maioria das vezes são conselheiros. Conselheiros ligados à ratazana do Marcelo Teixeira. Bom, é isso, rapaziada. É só essa informação que eu tenho. Se eu souber de mais alguma coisa, eu trago aí pra vocês.